Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 29 de dezembro de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje é segunda-feira da última semana, de 2025. A gente tem pregão hoje, tem pregão amanhã, só dia 30, dia 31 a Bolsa de Valores brasileira estará fechada lá nos Estados Unidos, porém a gente ainda vai ter sessão na quarta-feira, mas aqui estaremos já em folga, Então, rapidamente aqui, tem bastante coisa acontecendo, mas nada que vá alterar demais o jogo nesses últimos dias, Tem liquidez reduzida, o pessoal está em ritmo de férias, ritmo de festas, e então, obviamente as coisas vão se somando, Mas elas não devem causar grandes movimentos, ou movimentos muito relevantes que não possam ser desfeitos logo em seguida, Mas o fato é que a gente tem na agenda, a gente tem na agenda nacional aqui, hoje a gente tem o IGPM, que deve dar uma desaceleradinha aqui na minha tela, aqui no TradingView, passando de 0,27% no mês passado para 0,15% esse mês, e amanhã a gente tem o dado do desemprego, que deve ficar em 5,4%, e o dado da PNAD contínua, mostrando que apesar do desemprego no mesmo lugar, a abertura de novas vagas deve cair aí sensivelmente de 85 mil para 75 mil. No broadcast esse número está um pouquinho mais alto, mais próximo de 80, 79 mil, se não me falha a memória, mas tem essa expectativa de desaceleração aí na abertura de novas vagas. Todo mundo olha para isso para saber se isso vai sensibilizar o Banco Central no sentido de um corte de juros agora em janeiro, já na primeira reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária. Provavelmente não, de qualquer maneira, esse número teria que vir muito baixo para mudar alguma coisa. Hoje está mais ou menos cristalizada a ideia de que a gente deve passar para março o início do ciclo de corte de juros no Brasil, Além disso, continua aí a grande polêmica do fim de ano, que não ganhou tanta força em função das festividades de fim de ano, mas pode começar a ganhar velocidade a partir de janeiro, meados de janeiro, que é quando algumas pessoas voltam ao trabalho, porque a maioria, a nata brasileira volta ao trabalho somente após o carnaval, é claro, Mas, falando sério aqui, agora nas primeiras semanas de janeiro pode ganhar um pouco mais de velocidade essa história do Banco Central, do Banco Master e do STF, Lembrando que o Dias Toffoli, ministro do STF, solicitou uma cariação aí entre o presidente do BRB, o Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, e um diretor do Banco Central, para falar aí sobre a compra do BRB, sobre a proposta de compra do BRB ao Banco Master, que foi o que ensejou aí, o que trouxe à luz a história de uma suposta fraude de 12 bilhões de reais do Banco Master, com a apresentação de empréstimos que não existiam, de créditos que não existiam. Então, essa é a ideia da cariação. O Banco Central chegou a entrar com um pedido de cancelamento da cariação, para não constranger aí o técnico, o diretor do Banco Central, e também perguntando se o Aquino, que é o diretor que vai participar disso, estava indo como acusado ou testemunha, ou qualquer coisa desse tipo. E o Dias Toffoli se limitou a dizer que não está indo como acusado, mas que a cariação permanece. A cariação que deve acontecer amanhã, se não me falha a memória, a data é amanhã, ou hoje ou amanhã. E aí, qual é o problema disso? O problema, no fim das contas, é que está aparecendo muito que é uma ingerência do STF no trabalho do Banco Central,
Está parecendo que é uma tentativa de constrangimento do trabalho dos técnicos do Banco Central e isso, obviamente, atrapalha. O que vai acontecer daqui para frente, né, é que é o grande lance e que ninguém sabe muito bem. O que a gente tem visto é um aumento da pressão, pelo menos no que diz respeito à mídia, né, ao jornalismo. Né, o jornalismo acabou, por incrível que pareça, se unindo, né, contra essa história também de acusar a Malu Gaspar, que foi a primeira pessoa a trazer aí o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes em defesa do Banco Master e os encontros ou as conversas telefônicas do ministro com o presidente do Banco Central, tentando pressionar o Banco Central para aprovar a compra do Master pelo BRB, e depois trouxe também, aí o Globo trouxe a história da viagem do Toffoli em jatinho emprestado, aí, entre aspas, de um dos advogados dos diretores do Banco Master, que inclusive foram presos logo em seguida, e que depois dessa viagem para o Peru, onde o Dias Toffoli pegou uma carona, entre aspas, de novo, para assistir Palmeiras e Flamengo, né, pela final da Libertadores da América, logo em seguida, logo depois dessa carona, o Dias Toffoli pediu sigilo absoluto nas investigações contra o Banco Master e também começou exige, né, que todas as oitivas sejam feitas com juízes que fazem parte do gabinete dele, e também agora pediu essa cariação, que é uma coisa que não é normal, para dizer o mínimo. Né? Então, tudo isso está nesse suco de Brasil que a gente vai começar a ver daqui uns dias, porque nesses dias de agora, apesar da cariação, como a cariação deve ficar com sigilo de justiça, a gente não deve saber muito sobre isso, né? Claro que alguma coisa sempre acaba vazando, mas é possível que isso não movimente muito o mercado, mas para o ano que vem isso pode acabar ganhando um pouco mais de força. Na sexta-feira, o Ibovespa reagiu como a gente esperava, né? Estava todo mundo, como é que se diz, ansioso pela entrevista do ex-presidente Bolsonaro. Acabou não acontecendo lá na terça-feira. Na sexta-feira, quando reabriram os mercados, a expectativa era de que o mercado reabrisse em baixa. Foi o que aconteceu, como é que se fala, como repercussão da carta que o Jair Bolsonaro publicou, né, reforçando a candidatura do Flávio Bolsonaro, que a gente já falou aqui algumas vezes, não é bem vista pelo mercado, e isso acabou se traduzindo aí um pouco de pessimismo, um pouco de reajuste aí nos preços no comecinho do dia, mas o Bovespa acabou fechando em alta aí de 0,27% aos 160.896 pontos, né? Praticamente quase trazendo aí, quase voltando aí para os níveis recordes anteriores, né? Lá, lembrando que o Ibovespa fechou em 164.455 pontos no dia 4 de dezembro, no começo do mês, e de lá para cá, logo em seguida, veio o anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro. Aí, naquele dia a gente teve 4,31% de queda, né? E depois disso nunca mais voltamos para próxima aí dos 165 mil. Agora estamos tentando novamente com 160.896 pontos, 0,27% de alta aí para o Ibovespa, então, na sexta-feira. Hoje, como eu falei, um dia de pouca movimentação. Ainda a gente tem IGPM, vai ter resultado fiscal, mas nada disso deve movimentar muito o mercado PC, né? No exterior tem PMI e mais alguns números, tem as conversas sobre um possível acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, que não parecem que vão acontecer muito em breve, apesar da pressão do presidente Trump, e isso também tem ajudado a pressionar aí o petróleo, que voltou um pouquinho, aí agora sobe 1,76% aqui na minha tela, $61,43 o barril do tipo Brent, e o minério de ferro também em alta de 107 a $107,30 a tonelada, 0,14% de alta. O ouro, que é aquele
safe haven, né, o abrigo seguro contra momentos de incerteza aí, em queda agora de 1,44% a 4.467 dólares a onça Troy. Lembrando que o ouro está em nível recorde novamente, né? Na sexta-feira fechou em 4.477 dólares, recorde histórico para o ouro, que já acumula aí mais de 70% de alta no ano de 2025, né? O Ibovespa, só para a gente manter a conta aqui também, 33,76% de alta. Então, nada de muito periclitante, digamos assim, durante a semana, ou nada de muita, que vai fazer muito preço, mas a gente continua de olho, né? Lembrando que o Banco Central fez mais um leilão aí de linha de 2 bilhões de dólares na sexta-feira para segurar um pouquinho o dólar, que continua pressionando aí nesse mês, né, de dezembro. No último mês, os últimos 30 dias, 3,50% de alta no dólar. E se você for olhar aqui só o mês de dezembro tem 3,89% de alta, o dólar a 5,54. Deve ser passageira essa pressão sobre o dólar, tem muito a ver com aquela história dos dividendos serem cobrados, né, um mínimo de 10% de imposto de renda para dividendos distribuídos a partir do ano que vem. Então, muitas empresas estrangeiras fazendo o envio, né, remessa de dividendos antes da data limite. Inclusive, um dos ministros da STF, não sei, esqueci o nome agora, deu uma liminar a pedido da FEBRABAN, estendendo esse prazo para que os dividendos não paguem imposto de renda para até 31 de janeiro do ano que vem. Mas a Receita Federal não deu chance e falou: olha, é o seguinte, eliminar pode cair, então se eu fosse vocês, já deixava a ata aprovada com a distribuição de dividendos, né? Então vamos ver para onde isso tudo vai. 3,89% aí no dólar de alta este mês, enquanto a curva de juros deu uma fechadinha, mas como eu comecei aqui, como eu falei logo no começo, a gente está de olho nas movimentações aí possíveis para o Copom e, em princípio, não teremos nenhum corte de juros na primeira reunião do Comitê de Política Monetária, todo mundo reorganizando as apostas para março. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra na nossa live no YouTube, pontualmente por volta das 7h30 da manhã. Bons negócios a todos na segunda-feira. Até amanhã e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!